Saudações, caros formandos. Como já devem saber, eu sou Ciro Teixeira e esta é a nossa formação sobre as fases do processo declarativo ordinário. Nesta formação, vocês vão aprender de uma forma simples, nítida, prática, como é que tramita, afinal de contas, o processo declarativo ordinário. Vamos falar sobre as 5 fases de uma maneira muito clara, como eu já realcei, destacando, neste caso, falaremos ab início sobre a fase dos articulados, depois falaremos sobre a fase de saneamento e condensação, depois sobre a fase de instrução, depois sobre a fase de discussão e julgamento e, por final, não menos importante, aquilo que é a fase da decisão ou sentença. Então, meus amigos, olha, vamos embarcar para esta viagem clara sobre a tramitação processual, sobre o processo declarativo ordinário. E sem mais delongas, o nosso presente vídeo vai nos remeter, na verdade, à primeira fase do processo. Vamos então entender a primeira fase do processo e a primeira pergunta que deve-se destacar: como é que, afinal de contas, começa um processo? Tu que és advogado, potencial advogado, tu que vais estar na figura de juiz, afinal de contas, como é que começa um processo? Entendam, o processo civil, na verdade, traz um princípio, que é o princípio do dispositivo, que está a dizer que o impulso processual, para um processo existir, é necessário que haja iniciativa das partes, diferente do que ocorre no processo penal. Então, já toca a dizer que deve ser necessário o indivíduo que sentiu que a sua esfera jurídica foi ofendida, de certa forma, interpor um processo no tribunal para que o processo inicie, para que haja um processo a tramitar para resolver este problema que ele sentiu, que invadiu a sua esfera jurídica. Assim sendo, nos remete a falar sobre a fase dos articulados. O que, afinal de contas, a fase dos articulados? A fase dos articulados vai ser nada menos do que a primeira fase do processo declarativo ordinário, que pode ser entendido como a fase dos fundamentos. Dr. Teixeira, por que fase dos fundamentos? Porque nesta fase que será conferida as peças às partes para que possa então apresentar os seus fundamentos, quer seja da ação, quer seja da defesa. Ou seja, na fase dos articulados, as partes, aquele que sentiu que dado direito foi ofendido, lhe será dada uma peça processual. E aquele que foi notificado ou citado que tenha feito determinada coisa que beliscou a esfera jurídica do outro, também será notificado. E também este lhe é dado peças processuais. E todas essas peças, estamos a falar, encontramos acoplados na fase dos articulados. Então, em palavras simples, a fase dos articulados é a fase dos fundamentos, onde é dada a possibilidade do autor, aquele que viu dado o direito de ser ofendido, de poder então interpor uma ação no tribunal, trazendo as suas fundamentações para que se possa materializar o direito, bem como também é dada as peças processuais ao réu, atendendo aquilo que é o princípio do contraditório, para que este possa também apresentar as suas oposições, contradições, diante dos fatos que determinado sujeito alegou contra si em tribunal. Mas agora uma questão deve ser levantada. Quais peças são estas, afinal de contas, que estamos cá a falar? Peças, quais peças seriam? Estamos a dizer que, na verdade, nesta fase é conferida 5 peças processuais às partes envolvidas em determinado processo para trazerem suas deduções, as suas convicções diante do processo, para que o juiz possa depois analisar, afinal de contas, quem tem razão e quem não tem razão. E quais peças viriam a ser? Estamos a falar propriamente dito, primeiro, aquilo que é a petição inicial, temos a contestação, temos a réplica, temos a tréplica e temos a quadrupla, ou como o nosso Código de Processo determina, aquilo que é a resposta à tréplica. Mas por agora, para esta formação, nos interessa simplesmente as primeiras peças que eu acabei de mencionar, ou seja, a petição inicial e a contestação, que na verdade são entendidos como sendo os articulados normais. Os eventuais que surgem situações supervenientes são o que eu mencionei no final, a réplica, a tréplica e a resposta à tréplica ou quadrupla. Mas por agora não nos interessa. Vamos nos focar naquilo que são os articulados normais, que é a petição e a contestação.
Já estamos a falar que tenho peças, há peças, se houver um determinado direito meu beliscado, posso interpor ação, qual peça eu devo usar afinal de contas? Na verdade, a petição inicial vai ser a peça que será dada ao autor. Quanto ao autor, estamos a dizer que é o indivíduo que viu dado direito seu beliscado e vai recorrer àquilo que é o tribunal, que é o órgão de soberania com a competência para administrar a justiça, para ter um dizer sobre este facto, para reintegrar aquilo que é o seu direito. A este indivíduo é dado que é a petição inicial. Só que o tribunal ou o juiz não pode condenar o indivíduo sem ser ouvido. Daí do princípio do contraditório. Verificamos qual peça para poder salvaguardar aquilo que é o contraditório. A contestação. Neste caso, a contestação será aquela peça processual que será dada ao réu, ou seja, aquele indivíduo que está a ser acusado sob determinado processo em tribunal para que possa apresentar as suas deduções, ou seja, a sua oposição diante dos factos que o autor alegou contra a sua pessoa. São, na verdade, estas duas peças processuais que verificamos na fase dos articulados. Só que agora nos resta saber, afinal, em termos formais, como é que o ofendido ou o advogado do ofendido pode então seguir os trâmites que a lei exige para que possa então interpor a petição. Porque, na verdade, há requisitos para que a petição seja validada para poder então iniciar seu processo. Porque pode, na verdade, preparar a petição e não ser validada porque não seguiu os conformes do que a lei determina. Então, por agora, vamos falar sobre a petição inicial e depois vamos falar da contestação. Quanto à petição inicial, vocês já devem saber, é a peça processual que é dada ao autor para que possa interpor o seu processo em tribunal, apresentando as suas fundamentações, o que viu do seu direito beliscado, as fundamentações de direito, para que o juiz possa então apreciar e ter um dizer sobre esta questão, esta petição inicial. Todavia, há requisitos que devem ser preenchidos para que a petição seja então validada. Então, se queremos evitar isto, devemos obedecer os requisitos que a própria lei processual, neste caso o Código de Processo Civil, já vai determinar quando fores a preparar a tua petição inicial para interpor o processo em tribunal. E quais requisitos seriam estes? Estamos a falar do requisito quanto à forma e quanto ao conteúdo. E quem delinea, na verdade, os requisitos é o artigo 467 do Código de Processo Civil, e eu vou ler para vocês para conseguirmos ter mais ou menos uma ideia de quais requisitos são imprescindíveis, que não podem faltar para que haja então a validação da petição no tribunal e, por consequência, gerar-se então o início do processo. Vamos só ler aquilo que é o artigo 467, que vai dizer o seguinte: petição inicial. Olha, esqueci conjugar. Olha, podem também depois fazer uma remissão ao artigo 152 do Código de Processo, que fala lá sobre os articulados, duplicados, e o 151, para depois ter um melhor entendimento sobre estes requisitos, quanto à forma e quanto ao conteúdo. Mas agora vamos já ler o artigo. Requisitos da petição inicial. Na petição, como se propõe a ação, deve o autor designar o tribunal onde a ação é proposta e identificar as partes. Olha aqui, vai dizer designar o tribunal onde a ação é proposta e identificar as partes. O que é que isto quer dizer? Estamos a dizer que quando fores para interpor uma ação no tribunal, é fulcral identificar qual tribunal está a tratar. Relembrando que quanto aos tribunais de jurisdição comum, nós temos o da comarca, de relação e o Supremo. Então, quais dos tribunais está a ser interposta a ação? Lógico, sabemos que, ab início, os processos são interpostos no Tribunal da Comarca. Então, deverá ser identificado o tribunal e não só a sala a se tratar. Se é um processo civil, se é um processo penal, deverá ser identificado na própria petição, neste caso. Aqui já é um requisito. E o outro, identificar as partes. No mesmo processo, como é que queres que o tribunal, então, saiba quem é a pessoa que ofendeu a tua esfera jurídica ou beliscou a tua esfera jurídica? Há necessidade de ser identificado as partes, seja tu enquanto autor e seja o outro indivíduo enquanto réu, deverá ser identificado.
Um outro requisito, indicar a forma do processo. Trata-se de um processo comum, um processo especial, deverás identificar para que seja conforme os trâmites que a lei do processo civil determina. Vamos lá ver outro requisito, expor os factos e as razões de direito que servem de fundamento da ação. Como eu já disse, para que o processo inicie, é necessário que tragas os teus problemas. O que é que aconteceu? Olha, ele partiu o meu carro, olha, ele bateu contra a parede da minha casa. Isso são os factos. Depois, as razões de direito, trata-se das fundamentações que servem de base do teu pedido. Ou seja, aqui falamos da causa de pedir. A causa de pedir refere-se mais ou menos da parte substantiva. O que é que serve de base da lei que tu fazes ao tribunal pedir? Ou seja, uma base, uma relevância legal que a lei deu a determinado facto. Que se alguém beliscar, tu podes invocar o direito, ou seja, podes invocar um processo em tribunal para que seja então reintegrado o teu direito. Daí fala-se do pedido que tu vais fazer. Há muita gente que confunde ainda o que é o pedido, o que é a causa de pedir. Na verdade, o pedido é a consequência da violação que verificou-se da tua esfera jurídica. Olha, ele fez, partiu o meu carro, então peço ao meritíssimo juiz que ele arranje o meu carro e ainda me pague isto, isto e isto. Isto é o teu pedido. Qual a tua razão de pedir? Olha, meritíssimo, nos termos do artigo 483 do Código Civil, fala-se da responsabilidade civil. É um direito subjetivo que eu tenho. Aquele que violar a minha esfera jurídica, causar-me danos, deverá colocar no estado que eu estava sem aquele dano, juiz. Então, esta, na verdade, é a tua causa de pedir, a tua fundamentação para o pedido que estás a fazer. Então, deverá estar feito, apresentar os factos e as razões de direito para que seja validada. E o outro mais simples, formular o pedido, praticamente já falamos, já falei há pouco sobre o pedido. O que é que te leva ao tribunal? Está bem, partiram o teu carro, o que é que tu queres? Isto é o pedido. Depois temos o final, deixa cá ver, perdi o artigo, declarar o valor da causa. É imprescindível declarar aquilo que é o valor da causa para que a ação seja validada, meu amigo. Então, nesses termos, sobre a validação da petição inicial, para que haja uma aceitação diante do tribunal, tu, enquanto advogado, para que seja validado o teu processo em tribunal, é necessário que obedeças os requisitos determinados pelo 467 de forma escalonada, sem exceção de nenhuma, sob a pena de não teres um êxito a interpor o processo em tribunal. E acho que eu dei aqui um salto, acabei não dizendo para vocês. Vocês já sabem, claro que já sabem, todos os meus amigos já sabem. O processo existir, o que acontece? Tens de interpor o processo em tribunal, princípio do dispositivo. E para interpor, vais fazer o quê? Seguir o que dita o 467 do Código de Processo Civil, para que haja o que? A validação. Um ponto que eu devo destacar para vocês quando forem a elaborar uma petição inicial é que devem sempre levar em atenção, principalmente a questão das razões de facto. Deve haver bastante rigor quanto a isto, porque na verdade, se fores a fazer uma comparação entre as razões de facto e do direito, quem terá maior prevalência será as razões de facto. Sabes o porquê? Quanto às razões de facto, o juiz é obrigado a limitar-se ao que vocês alegaram. Já quanto às razões de direito, vocês podem dizer que não, é responsabilidade civil, outro pode dizer que é aquilo. O juiz é livre na sua interpretação e aplicação do próprio direito. Então, o que vocês alegarem vai servir de base para ele, para poder trazer o que é de direito na aplicação do próprio direito, passa aqui o pleonasmo, podendo estar em consonância com o que vocês arrogaram, como não. Então, a quando da própria petição, merecer grande destaque a questão das razões de facto, o que é que aconteceu. Saber escalonar, saber explicar, articulado por articulado, sobre o que aconteceu, e mesmo que falhares nas razões de direito, caberá ao juiz também saber aplicar o direito, porque ele não é limitado. E vou trazer um artigo para que possa alertar para vocês, meus amigos, e não esqueçam, tá? O artigo 664, que vai dizer relação entre a atividade das partes e a do juiz. O juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito.
É isso que eu estava a dizer. Vocês podem dizer que é responsabilidade civil, ele pode dizer que é outra coisa, doutores. Mas, vê cá, mas só pode servir-se dos factos articulados pelas partes, salvo o que vai disposto nos artigos 514, mas isso não nos interessa. O que nos interessa é este artigo, doutores. Quando forem articular, quando forem apresentar as razões do facto, haja rigor, haja nitidez, haja clareza, para que não caiam na situação de não serem percebidos e dificulta a aplicação do próprio direito. Porque vocês podem trazer muitos artigos, mas no final de contas, o juiz é que vai analisar a situação real e vai interpretar e aplicar o que é de direito, que pode estar de acordo com o que disseste, como pode não estar de acordo com o que disseste, meu amigo. Só que há uma pergunta que não se quer calar. Como é que eu vou saber que o juiz aceitou? Como é que eu vou saber que não aceitou? O que é que acontece nessa situação? Já interpôs o processo. Que diz, doutor Teixeira? Bem, aqui nós falamos, na verdade, sobre os possíveis pronunciamentos que o juiz pode ter diante da tua petição. Porque tu és livre, sim, de preparar a tua petição e deves seguir os conformes que a lei dita. E quem fiscaliza isso é o próprio juiz. Ele vai ler a tua petição, vai analisar se cumpriste com os requisitos. E daí o que é que acontece? Deverás aguardar para ver qual foi o pronunciamento do meritíssimo juiz diante da tua petição inicial. Que na verdade são 4. Ou poderá ser a citação, um despacho de aperfeiçoamento, arquivamento ou indeferimento liminar. São os 4 possíveis pronunciamentos que o juiz poderá ter diante da petição que vais interpor em tribunal. E eu vou explicar para vocês cada um desses pronunciamentos para terem uma noção do que é um do que é outro, doutor. Estamos aqui para isso. Então vamos pegar o primeiro. Quanto à citação. A citação, resumidamente, é nada menos do que o juiz vai aferir que a petição atenda a todos os pressupostos determinados pelo 467, conjugado com aquilo que é o 152, ambos do Código do Processo, e vai chamar o réu a vir responder ou a vir contestar, sendo que já identificaste naquele que é a petição quem é o réu, apresentaste as razões de facto, de direito, valor da causa, identificaste o tribunal, atendeu a todos os pressupostos, fulcrais para a validação da petição, o juiz vai citar o réu a vir a responder sobre os factos que alegaste contra a sua pessoa cá no seu tribunal ou cá no tribunal. E aí o réu será citado. A isto será o quê? O despacho de citação. Respaldo legal cá no ecrã, que poderão ver, vão ler aquilo que é a citação. Por outra, temos ainda aquilo que é o despacho de aperfeiçoamento ou correção. O que na verdade deveria ser o despacho de aperfeiçoamento e correção. Na verdade o nome também já denuncia. Estamos a dizer que diante da petição poderá haver algumas falhas, só que falhas passíveis de correção, falhas não fundamentais. Vamos ver que atendeste os requisitos fundamentais da petição, mas alguns erros que precisam ser corrigidos, precisam ser alterados. Aí o juiz, a tomar nota com a tua petição inicial, vai então emanar um despacho de aperfeiçoamento, mostrando o erro para que tu faças a devida correção e depois voltes a interpor o processo. Daí fala-se do despacho de aperfeiçoamento ou correção. E para entendermos melhor, vou ler aqui aquilo que é o artigo 477 do Código de Processo Civil, que vai vos dizer o seguinte, meus amigos. Petição irregular ou deficiente. Quando não ocorra nenhum dos casos previstos no número 1 do artigo 474, mas a petição não possa ser recebida por falta de requisitos legais ou por não vir acompanhada de determinados documentos, ou quando apresente irregularidades ou deficiências que sejam suscetíveis de comprometer o êxito da ação, pode ser convidado o autor a complementá-la ou a
corrigi-la, marcando-se o prazo para a apresentação de nova petição. Então é isso que eu expliquei, amigos. Diante da petição, se verificasse algumas falhas que possam comprometer aquilo que é o êxito da própria ação, será convidado o autor a corrigi-la, para depois então vir interpor a ação. Daí falamos do famoso despacho de aperfeiçoamento ou correção. Sobre ainda outra fase de pronunciamento que o juiz pode ter, temos aquilo que é o arquivamento dos autos. O que é que vem a ser? Na verdade, o Código de Processo não dá uma verificação expressa, mas do ponto de vista prático verifica-se e faz todo sentido, porque a doutrina também traz o devido respaldo. O que é o arquivamento dos autos, em suma? Na verdade, será quando o autor faz um pedido alheio à ordem jurídica do Estado em causa. Neste caso, o autor vai interpor um processo alheio à realidade jurídica angolana. Não há respaldo legal, não há um direito substantivo que sustente o seu pedido, ou seja, não há uma causa de pedido. Daí falamos sobre o arquivamento dos autos, é o arquivamento do processo, porque não há um respaldo legal. Exemplo, eu decidi que quero que a lua me pertença. Vou interpor um processo no tribunal para que o tribunal reconheça que a lua me pertença. Aí, na verdade, é um pedido alheio à ordem jurídica angolana. Não temos mecanismos legais, não temos respaldos legais, tramitações legais que façam a validação deste meu pedido. Então, aí verifica-se efetivamente um arquivamento. Daí o famoso despacho de arquivamento. Quanto à questão do indeferimento liminar. No que diz respeito ao indeferimento liminar, na verdade faz contrassenso ao despacho de citação. Se faz o despacho de citação, pressupõe dizer que o autor atendeu a todos os requisitos da petição que a lei exige. Aí será chamado o réu a responder. Já o indeferimento liminar pressupõe dizer que há falta de certos requisitos fundamentais para a própria validação da petição. Aí ocorre a questão do indeferimento liminar. Em outras palavras, indiferir é mesmo não aceitar, recusar a petição, porque padece de certos requisitos fundamentais para a própria validação da petição inicial. E para percebermos melhor, vamos só visitar aquilo que é o artigo 474, que vai dizer o seguinte: a petição deve ser indeferida quando? A linha A, quando se reconhece que é inepta. Para saberem quando é que uma petição é inepta, conjuguem com o artigo 193, traz situações em que a mesma deve ser entendida como inepta, meus amigos. Depois, quando se manifesta a incompetência absoluta do tribunal, a falta de personalidade ou de capacidade judiciária do autor, ou do réu, ou da sua ilegitimidade, e todas essas outras alíneas que o artigo em questão já remete. Então, leiam o artigo 474 e também conjuguem com o artigo 288 do Código do Processo. Assim sendo, os possíveis pronunciamentos que o juiz pode ter diante da tua petição são 4. Ou citação, que é chamar o réu, ou arquivamento, porque o pedido é desconhecido da ordem jurídica angolana, ou aperfeiçoamento, porque há uma falha susceptível de reparação, ou indeferimento liminar, que é a recusa à não aceitação, porque falta requisitos fundamentais na própria petição. Então, meus amigos, agora que já sabemos sobre os possíveis pronunciamentos dos juízes diante daquilo que é a petição, vamos agora falar sobre o segundo articulado, que é a contestação. E já sabem, na verdade, que a contestação é dada ao réu, ou seja, aquele que está a ser acusado sobre determinado processo, determinado problema em tribunal, será chamado para responder. Então aqui vamos presumir que, na verdade, o réu já foi chamado. Neste caso, a petição que foi interposta foi aceita, o réu foi chamado. O que é que se pode fazer? Já ver que és o advogado, o réu foi chamado e tu és o representante, és o mandatário deste mesmo réu. Como é que farás a contestação? Uma pergunta é levantada. Será que na petição trago requisitos? Na contestação, não. Na verdade, os mesmos requisitos exigidos na petição, nos termos do artigo 467, também é exigido na própria contestação. Então, é aplicável o 467 à contestação também. Assim sendo, quanto aos requisitos da própria contestação,
são aplicáveis os próprios requisitos da petição, nos termos do artigo 467 do Código de Processo Civil. Mas agora vamos falar sobre os prazos. Diferente de quem vai interpor a ação, o que vai contestar tem prazos. O que vai interpor quando lhe apetecer. Vai fazer a petição, ter os requisitos e vai interpor a ação. Não há um prazo que vão dizer, tens que interpor a tua ação sábado ou tens que daqui a mais 2 dias. Ele iniciar o processo, vai fazer a sua petição e vai levar o processo até tribunal. Já para quem vai contestar, há prazos delimitados para poder contestar, senão há consequências jurídicas a ocorrerem. Então, daí, só falarmos dos requisitos não basta. Quais são os prazos para contestar? Na verdade, para contestar, o prazo estabelecido pela lei processual são de 20 dias. Daqui falando-se de apenas um réu. Nós vamos entender bem quando se trata de vários réus, nesse caso, pluralidade de réus, e quando se trata do Ministério Público, quais são os prazos. Vou trazer para vocês aquilo que é o artigo 486 do Código de Processo para poderem perceber melhor. Prazo para contestação. O réu pode contestar dentro do prazo de 20 dias a contar da citação. Neste caso, o réu tem um prazo de 20 dias para contestar a contar da citação. Vamos extrapolar, que é o que nos interessa. Vamos para o número 2 do mesmo artigo, que vai falar quando for a tratar-se de vários réus. Como é que ocorre a contação dos prazos? Quando termina em dias diferentes o prazo para a defesa por parte de vários réus, a contestação de todos ou de cada um deles pode ser oferecida até o termo do prazo que começou a ocorrer em último lugar. Neste caso, tratamos de vários réus, tudo bem, tem 20 dias, só que todos esses podem ainda fazer chegar a contestação no período daquele que foi citado por último, ou que recebeu a notificação por último. Porque vamos pressupor que, tratando de vários réus, podem não ser citados, ou a notificação pode não chegar a todos no mesmo dia. Assim sendo, todos podem contestar de acordo ao prazo do último que foi citado. Agora vamos ao número 3 do mesmo artigo que estamos a apreciar, para sabermos quanto ao prazo do Ministério Público. Ao Ministério Público é concedida a prorrogação do prazo quando careça de informações que não possam ter dentro dele ou quando tenha de aguardar a resposta à consulta feita à instância superior. A prorrogação não pode, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, ir além de 6 meses. Assim sendo, o Ministério Público acaba tendo um prazo prorrogado nas justificativas do número 3 do presente artigo de até 6 meses. Então, é os prazos que podemos encontrar para poder contestar, quer seja para o réu, quer seja para a pluralidade de réus, e quanto ao Ministério Público, são esses prazos que deve-se respeitar para contestar. Só que aqui surge uma questão. Quais são as consequências que vão advir se não haver a contestação? Pergunta bonita. Vou trazer as bases legais já aqui, agora no ecrã, e vou explicar. Vocês depois vão lá ler e vão ter as devidas respostas. Entendam, a não contestação acaba desencadeando uma revelia, quer seja revelia operando ou não operando. Ou seja, o réu, se não contestar no prazo que for estabelecido e o juiz tenha praticado todos os atos exatos, tenha reformulado a citação e volta a citar o indivíduo e cair para uma revelia absoluta, a não manifestação da vontade de contestar será entendido como confessado todos os fatos articulados pelo autor. Ou seja, será entendido que todos os fatos que o autor, neste caso que interpôs a ação, articulou, falou que fizeste A, B, C, D, F, G, H, como sendo verdade. Ou seja, aqui o silêncio tem voz. A não manifestação da contestação vai erradicar uma consequência de tu dizeres para o juiz, olha, é mesmo isso, se resolve só. E a não manifestação cai para esta revelia absoluta, que vai entender-se os fatos como sendo confessados, e na verdade pode desencadear já em uma decisão, em uma sentença, e serás responsabilizado. Só que há exceção. Por isso, de termos de ler o artigo, que vai trazer-vos a questão da revelia absoluta do réu. 483. Vai dizer o seguinte: se o réu, além de não deduzir qualquer oposição, não constituir mandatário nem intervir de qualquer forma no processo,
verificará o tribunal se a citação foi feita com as formalidades legais e mandá-la a repetir quando incorre irregularidades. Isto é o que eu estava a explicar. Citaram-te. Vamos ver, será que tem falhas? Vou-te a citar o camarada. Se não, ocorre os efeitos da revelia, que é o 484. Vai dizer o seguinte: se o réu não contestar, tendo sido ou devendo considerar-se citado regularmente na sua própria pessoa ou tendo juntado procuração a mandatário judicial no prazo da contestação, consideram-se confessados os fatos articulados pelo autor. Confessados é mesmo que aceite. Vamos ler o segundo do mesmo artigo para entenderem melhor. O processo é facultado para exame pelo prazo de 8 dias, primeiro ao advogado do autor e depois ao advogado do réu, para alegarem por escrito, e em seguida é proferida a sentença, julgando a causa conforme for de direito. Ou seja, a não manifestação da contestação no prazo estabelecido pela lei acaba caindo uma revelia absoluta, ou seja, uma revelia operante, que vai entender se o réu deu por confessado todos os fatos que o autor lhe acusou na sua petição. Só que há exceção, para toda regra há exceção. Há situações que mesmo eu não tendo manifestado, ou seja, não tendo contestado, pode não cair para a revelia absoluta, que vamos encontrar delimitados pelo 485. Vai dizer o seguinte: não se aplica o disposto no artigo anterior quando, havendo vários réus, algum deles contestar relativamente aos fatos que o contestante impugnar. B. Quando o réu ou algum dos réus for uma pessoa coletiva ou forem incapaz e a causa estiver no âmbito da incapacidade. C. Quando a vontade das partes for ineficaz para produzir o efeito jurídico que a apelação se pretende obter. E o D. Quando se trata de fatos para cuja prova se exija documento escrito. Então, na verdade, o 485 será a exceção da revelia absoluta. As situações que a lei vai delimitar que, olha, embora ele não tenha contestado no prazo estabelecido, se tiver diante das situações que o 485 determina, aí não aplica-se a revelia absoluta. Ou seja, aí não entende-se que a não manifestação é a aceitação dos fatos que, na verdade, o autor tem, então, articulado na sua petição. E agora outra questão que também deve ser muito importante quanto à contestação. O Dr. Círio Teixeira falou, sim, dos requisitos da contestação, falamos do prazo da contestação, falamos das consequências da não manifestação da contestação, mas agora eu sou advogado, ou potencial advogado, como é que eu vou contestar? Como é que eu faço a contestação? Parte interessante. Na verdade, a contestação pode ser feita por duas vias. Nós temos a contestação defesa e temos a contestação reconvenção. Dentro daquilo que é a contestação defesa, vou já colocar cá os artigos, depois vamos já lá explicar. Dentro daquilo que é a contestação defesa, encontramos a contestação por impugnação e a contestação por exceção. Antes de ler o artigo, vou explicar-vos. A contestação por impugnação será aquela contestação que o réu vai impugnar cada um dos articulados que o autor tenha levantado na sua petição. Porque já que falamos que o silêncio aqui acaba se entendendo como sendo aceitação, tem que impugnar cada um dos atos que o autor articulou na sua petição. Então, a contestação por impugnação, o réu vai mesmo impugnar cada um dos articulados que o autor levantou para que não seja entendido que este aceitou. Depois ainda, dentro daquilo que é a contestação defesa, temos ainda a contestação por exceção, nesse caso. O que é a contestação por exceção? Estamos a dizer que aqui o réu já não vai articular, não vai impugnar, neste caso, cada um dos articulados. Vai trazer factos, situações que obstam, português bonito, que obstam, que impedem com que se aprecie o mérito da causa, fatos que podem servir de modificação, extinção do próprio processo. Então aqui é a contestação por exceção. E quando nós falamos por exceção, estamos a falar de poder trazer exceções peremptórias, dilatórias, que vão servir de impedimento da apreciação da própria causa
ou de modificação, extinção do próprio processo. E para perceber melhor, vamos lá visitar, primeiramente, aquilo que é o artigo 487, que fala sobre a questão da defesa por impugnação e da defesa por exceção. Para entenderem, já expliquei, mas vê o respaldo legal para não fazermos quimbandaria. Na contestação, cabe tanto a defesa por impugnação como por exceção. Número 2, vai mostrar quando é a contestação por impugnação. Vamos lá ver, acompanhem, doutores. O réu defende-se por impugnação quando contradiz os fatos articulados na petição ou quando afirma que estes fatos não podem produzir o efeito jurídico pretendido pelo autor. Aqui é o que? A contestação por impugnação, que é aquilo que eu já expliquei. Agora vamos lá ver por exceção. Quando é que é por exceção? Defende-se por exceção. Direito é bonito, meus chatores. Quando alega fatos que obstam a apreciação do mérito da ação ou que, servindo de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito invocado pelo autor, determinando a improcedência total ou parcial do pedido. Olha o que aconteceu aqui, doutores. Na contestação por impugnação, na verdade, aí o réu vai impugnar cada um dos articulados para não entenderem que aqueles fatos são verdade. Já na contestação por exceção, aí na verdade o réu vai levantar causas que possam impedir, nesse caso, impeditivas, modificativas ou extintivas do direito invocado pelo autor. Notem, é totalmente diferente da por impugnação. Por exceção, ele vai trazer aquilo que são exceções dilatórias e peremptórias. Porque estas, na verdade, são exceções que impedem com que o tribunal aprecie o mérito da causa ou que tragam situações que possam impedir, modificar ou extinguir o direito invocado pelas partes. E para perceberem melhor, vamos mesmo ler aquilo que são as exceções para perceberem. O 493 vai dizer: exceções dilatórias e peremptórias não são. As exceções são dilatórias ou peremptórias? Vamos lá ver o conceito. As exceções dilatórias obstam a que o tribunal conheça do mérito da causa e dão lugar à absolvição da instância ou à remessa do processo para outro tribunal. Essa é a exceção dilatória. Quer dizer que o réu pode levantar esta exceção. Vamos lá ver agora o ponto 3, que vai definir sobre as exceções peremptórias. Vai dizer o seguinte: importam a absolvição total ou parcial do pedido e consistem na invocação de factos que impedem, modificam ou extinguem o efeito jurídico articulado pelo autor. Quer dizer, doutores, há dois meios de impugnar. Já falamos de um, que é o defesa. E o defesa pode ser por impugnação ou por exceção. Por impugnação é mesmo rebater cada um dos articulados, para não pensarem que é verdade. Já por exceção é trazer fatos que possam impedir que seja apreciada o mérito da causa, ou que possam modificar, impedir ou extinguir o direito que o autor está a invocar, nos artigos que acabamos de verificar. Mas agora uma questão é levantada: quais são, afinal de contas, essas exceções dilatórias e peremptórias? Já não vou ler, doutores, é exaustivo. Mas os artigos cá estão. 494, os doutores vão ler cada uma destas e ainda há mais. São exceções dilatórias. E o 496 fala sobre as exceções peremptórias, doutores. Direito tem nomes, meus doutores. Estamos a ver. Prontos. Vou seguir na fé, são vídeos gravados que estejam a perceber, doutores. Mas não esqueçam de fazer as anotações para mais tarde surgir as famosas perguntas. Vamos lá ver agora. Falta a contestação-reconvenção. Falamos de uma. Agora, o que é a contestação-reconvenção? Aí, na verdade, a contestação-reconvenção será a contestação que, na verdade, o réu fará um contra-ataque ao autor. Ou seja, o réu já não vai se limitar em contradizer, nesse caso, impugnar, dizer eu não fiz isso, não fiz isso. Vai trazer um facto novo, que não seja fruto da sua defesa. Aí ele só não está a se defender. Trará um pedido novo, trará um ataque mesmo ao autor. Por exemplo, alguém interpôs um processo contra mim, alegando que eu fiz B, C, D, posso não ter feito. E diante do processo a começar a tramitar, foi até a minha casa, partiu o meu carro. Eu
posso fazer um pedido reconvencional. Olha, meritíssimo juiz, dando o processo, este partiu vidro do meu carro, difamou-me na rua, eu peço que o tribunal condene sobre isto, isto, isto. Eu aí já não estou só a me defender, fiz um contra-ataque. Também quero que ele seja responsabilizado. É o famoso contestar por reconvenção. Um pedido novo. Só não está a defender-se, não. Aí também está a contra-atacar o próprio autor. E para perceberem melhor quanto aos requisitos dessa contestação, vamos só ler aquilo que é o 501, depois conjuguem com 274, que vai dizer: a reconvenção deve ser deduzida discriminadamente na contestação, expondo-se os fundamentos, incluindo-se pelo pedido, nos termos das alíneas I, B, do número 1 do artigo 467, ou seja, aqueles requisitos que devem verificar-se na contestação por reconvenção, porque já sabem, os requisitos são no artigo 467, que fala da petição, é abrangente também para contestação. Mas o que importa é o número 2. Prontos. Vai dizer o seguinte: o reconvinte deve ainda declarar o valor da reconvenção. Se o não fizer, a contestação não deixa de ser recebida, mas o reconvinte é convidado a indicar o valor sob a pena de a reconvenção não ser atendida. Então, deve o reconvinte indicar o valor da reconvenção para que esta possa ser atendida. Então, quantas formas de contestar, meus amigos? Temos duas: por defesa que pode ser por impugnação, e por exceção, que eu já expliquei. Impugnação é mesmo rebater, não aceitar. A exceção é trazer fatos que impeçam a apreciação da causa ou façam cair mesmo o processo. E depois temos a contestação por reconvenção, que é um contra-ataque. Traz situações novas ao processo para que o autor também seja responsabilizado. Mas agora uma parte importantíssima é que para o próprio pedido reconvencional há requisitos que devem ser verificados. Estamos a falar do requisito processual e do substantivo. Na verdade, vocês vão ver que faz toda a lógica. Quanto ao processual, está ligado ao reconvinte, deverá indicar o tribunal competente, quer seja em razão da matéria, da hierarquia e da própria nacionalidade, nos termos do 98 do Código de Processo Civil. E quanto ao requisito substantivo, estamos a dizer que não basta trazer um pedido novo ao juiz. Estamos a dizer que deve haver um resvalo substantivo, deve haver uma base substantiva que invoque este direito. Por exemplo, eu disse que, olha, este indivíduo interpôs o processo de bem, mas foi a minha casa, partiu o meu carro. Eu invoco responsabilidade civil, é substantivo, Código Civil, ou seja, tem uma base legal que me protege de uma certa forma que este indivíduo violou a minha esfera jurídica. Então, são esses requisitos. O processual, que é a indicação do tribunal competente em razão da matéria, hierarquia, nacionalidade, 98 do Código de Processo, e o substantivo que refere-se à base legal que vai invocar do direito que o autor possa ter beliscado.